Bruno Zapelli teve umas sinalizações no mercado nesse momento, sondagens do mercado nesse momento, para a possibilidade de deixar ou não deixar o Atlético, tá? A gente conseguiu apurar algumas informações sobre isso e o que é interessante. É provável não, é uma certeza, é difícil de falar no futebol, mas é uma tendência muito grande de que o Zapelli não deixe o Atlético nessa janela e até o final da temporada. Isso porque o Atlético avalia que o jogador é um jogador muito valioso e que não tem nenhum interesse em vender o Bruno Zapelli, em negociar o Bruno Zapelli nesse momento. Claro, houve até informação de uma proposta do Vasco da Gama, e a gente, pelo que a gente conseguiu apurar, até onde a gente conseguiu chegar, não houve uma proposta oficializada, pelo menos que tenha chego às mãos do staff do jogador. É importante colocar, a gente respeita a informação. Óbvio, claro, de outros veículos e tudo mais. Mas a informação que a gente teve é que houve realmente uma sondagem do Vasco da Gama, perguntas sobre condições, mas não passou disso ao entender, né, os valores que o Atlético busca pelo jogador. E aqui como um palpite, né, aqui eu vou colocar como palpite mesmo, o Atlético obviamente não vai negociar o Zapelli agora, porque já deve estar muito bem encaminhado uma venda em termos de receita 26, né? As famosas receitas novas para 2026 para o Bruno Zapelli no ano que vem. Mas, lógico, vai depender muito do mercado, vai depender muito do jogador, que é constantemente procurado. Esse, como falei, para mim, é carta fora do baralho para ano que vem, tá, Vincenzo? E sinalizações, Furlan, Thiago, amigos que acompanham esse Arena, sinalizações existiram de montes desde o começo do ano pro Bruno Zapelli. Dá pra gente falar de MLS, dá pra gente falar de outros clubes no Brasil, dá pra gente falar do futebol russo, do futebol italiano, do futebol espanhol, da Suíça. Teve muito time que buscou a situação do Bruno Zapelli, que é um jogador muito bem avaliado pelo mercado. E sim, a tendência é de que o Zapelli deixe o Atlético no começo da próxima temporada. A questão nisso tudo é que também tem que ser a proposta certa, né? Não adianta chegar só qualquer proposta que o Atlético vai vender assim. Não, tem que fazer sentido financeiramente pro Atlético e tem que fazer sentido esportivamente pro jogador. E isso é como a situação é tratada internamente nesse caso. Ainda assim, é uma tendência muito clara. E Thiago, você que é um cara que gosta muito do futebol do Bruno Zapelli, assim como eu e como boa parte do torcedor do Furacão, dá pra gente mensurar o tamanho da falta que pode fazer o Bruno Zapelli, ou o que faria o Bruno Zapelli uma vez negociado pelo Atlético? E claro, que se tiver de informação sobre o caso também a gente quer ouvir. Vincenzo, pra mim é a grande referência técnica desse time, né? Eu acho que cada vez isso tá ficando mais claro. Nos últimos, 11, 12 jogos, 8, 9 participações em gol. E ele conseguiu trazer aquele volume, aquela qualidade de passe, né? Para ser influente suficientemente na construção dos resultados. Então, apesar de ser um momento muito negativo para o Atlético, acho que é um momento que o Zapelli vem conseguindo se sobressair muito e sendo o ponto mais criativo do time, e talvez, dá para falar até com tranquilidade, o ponto mais criativo da competição que o Atlético joga, que é a Série B, e assim, qualquer tentativa de incomodar o Corinthians na Copa do Brasil também passa para o Bruno Zapelli. Mas a informação que eu tenho é que o Atlético não cogita negociar o jogador, e eu fico me perguntando, assim, eu acho que nesse momento é plausível imaginar uma negociação, mas se existe alguma demonstração de ambição do Atlético para a temporada que vem, para mim seria segurar o Bruno Zapelli. Assim, sei que muita coisa está em jogo nessa situação, mas seria segurar o Bruno Zapelli como essa referência técnica muito acima da média que o Atlético tem, inclusive comparações a times de Série A, né? Acho que se tem duas peças que o Atlético pode comparar em relação a times de Série A, é Zapelli e Esquivel. Então, assim, perder esses jogadores é uma lacuna que o Atlético naturalmente demoraria muito a fechar. Então, assim, se o clube ele ainda tem alguma capacidade financeira, eu pensaria em manter esses jogadores a qualquer custo. Tem contrato, né? Você pode lembrar. Pois tem contrato, mas, sinceramente, Thiago, e aqui como palpitaço, tá? Eu não vejo nenhum dos dois camisa do Atlético no que vem, cara. Um cenário muito alto aqui de permanência numa Série B, um cenário muito forte em permanência de Série B. Eu acho que seria uma desvalorização dos dois, assim, que o Atlético não vai estar disposto a correr, tá? É um time que vai precisar receita no ano que vem, é um time que vai ter que tirar a receita de onde não tem, onde esse dinheiro do Rômulo agora vai ajudar, o dinheiro do Kelvin vai ajudar, de quem mais puder vir receita, e aqui eu elenco 5 jogadores que o Atlético ainda consegue uma receita, que é Zapelli, que é Esquivel, que é Mikael, que é João Cruz
e Felipinho. Eu acho que o Atlético não vai tentar fazer uma barca em termos de venda tão grande, porque nem todo mundo tem mercado também, tá? Esses 5 eu acredito que tem um mercado pra gente conseguir fins financeiros numa negociação. Sim. Agora, obviamente, outros devem sair também, como eu já pontuei aqui. Eu até fiz um tweet ontem ali comentando quem eu acredito que vai sair. Eu cheguei em 20 saídas. 20 saídas, cara, num elenco que tem 34. Pois é. Por aí. É bastante então, coisa. E assim, esses assim... E é preocupante, né? Claro que é muito preocupante, cara. E é claro que assim, não é preocupante perder Juliano Kardec. Isso aí não é preocupante, isso aí é solução. Isso aí eles nem deveriam estar aqui agora. O Atlético já deveria ter passado eles para frente. Deveria ter perdido, né? Já deveria ter perdido os dois, inclusive. Mas assim, não vai ser fácil, tá? Não é uma situação fácil assim para ano que vem, mas a situação difícil tá nesse ano já. E o Zapelli, na minha opinião, cara, ele consegue ser essa referência técnica ali. Os outros também não ajudam muita coisa. Ele oscila muito no campeonato, é padrão, ele oscila, é verdade. Mas, por exemplo, o passe que ele encontra o Caio Moraes contra o Criciúma, nenhum jogador do elenco faz. Não faz. Então, é complicado você... eu não gosto, por exemplo, eu não gosto do Zapelli. Beleza, tá no teu direito não gostar do Zapelli. Mas a pergunta que eu faço pra você é quem que daria esse passe pro Caio Moraes? Se você encontrar outro jogador no elenco que possa fazer esse passe, eu aceito ele titular. Se você não encontrar, o Zapelli tem que continuar jogando. É simples. Você pode questionar a bola parada do Zapelli, que é horrorosa, é horrível, é tenebrosa. Tenebrosa. Ele não pode mais encostar na bola parada. Ele não pode ser mais esse cara, que ele é horroroso no quesito. Ele bate muito mal no gol. Tudo verdade. Tudo muito verdade. Ele desliga muito no meio campo, demora às vezes para dar um passe. Mas, cara, é o único que tem qualidade para achar um jogador ali numa profundidade. Para achar um passe numa distância um pouco maior. É o único, cara. Vai passar na tela agora o passe do Zapelli pro Caio Moraes. Ó. Pois é, esse passe Que ninguém tapa na encontra, bola. cara. Infelizmente. Mas isso não é culpa do Zapelli, isso é culpa do elenco, que não foi formado para tal, que não tem um jogador que pode ajudar ele.